Olá, tudo bem? A paz do Senhor. É com prazer que eu estou aqui para mais uma vez trazer para você um pouquinho da nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje a nossa lição de número 5 tem como título Timóteo, exemplo de fé. O nosso texto base, depois você pode ler com calma, está no livro de Atos, capítulo 16, versículo de 1 a 5, e em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 14. E o versículo-chave que eu vou ler para vocês está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Diz assim: é que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Mais uma vez eu repito, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Geralmente, quando você for ler o livro de Timóteo, a gente vai falar sempre segunda, porque é uma carta, tá bom? É uma carta, foi escrita por Paulo, então chamamos esse livro de 2 Timóteo. A nossa lição vem trazendo um pouquinho sobre Timóteo. Timóteo, desde bem pequeno, ele foi instruído pela sua família, ele teve instruções, ele recebeu muitas instruções da sua mãe Eunice e da sua avó Loide. E elas sempre instruindo ele no caminho do Senhor, instruindo como servir ao Senhor, o que fazer, como ser um jovem abençoado, como ser um adolescente abençoado. E Timóteo, então, foi crescendo, sendo ensinado desse jeito. Por isso, o versículo base vem falando sobre isso. O versículo-chave fala que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação. Quando Paulo escreveu essa carta para ele, Paulo disse esse versículo porque Paulo tinha ciência, Paulo sabia que desde muito pequeno Timóteo vinha sendo instruído pela família. E no primeiro tópico da lição aqui vem falando justamente sobre isso, sobre a família de Timóteo. Às vezes nós não valorizamos ter uma família que nos ensina na presença do Senhor, nos ensina a servir ao Senhor, mas isso é muito importante. Timóteo, ele tinha um comportamento diferenciado dos outros em volta dele, justamente por conta do ensino que ele recebia. Então eu quero te dizer nessa hora, valoriza os ensinamentos que o seu pai te dá, valoriza os ensinamentos que a sua mãe te dá, porque eles vão trazer vida para a sua vida. Eles vão edificar você, colocando em prática os ensinamentos que recebemos dos nossos pais. Nós só temos a receber bênçãos do nosso Deus. Vale a pena. Timóteo, ele, através do testemunho dele, através da vida dele, ele pôde também transformar outras vidas. E é isso que nós queremos para você. É isso que os seus pais querem para você. Que você também seja um jovem, seja um adolescente, que venha honrar o Senhor com a sua vida, que você possa ser referência para as pessoas em sua volta. Assim aconteceu com Timóteo. Mas isso não era um privilégio só de Timóteo. Você, eu, também podemos ser dessa forma. Precisamos buscar estar perto de pessoas que vão edificar as nossas vidas. Precisamos buscar estar perto de pessoas que vão nos ensinar a fazer o bem, pessoas que vão ter coisas boas para passar para nós. Foi o que aconteceu com Timóteo. Ele foi criado pela avó, pela mãe, o pai também, mas a Bíblia fala mais assim, volta mais a história falando da mãe dele e da avó. Então, assim, sejam como Timóteo, valorizem os ensinamentos de seu pai e de sua mãe. E o tópico 3 vai dizer, Timóteo, um jovem líder. Talvez você queira ser um líder, talvez você queira ser um pregador. Nós temos no meio dos nossos adolescentes
adolescentes que querem aprender a pregar, que querem aprender a falar, mas eis aí o conselho: façam como Timóteo. Primeira coisa, você precisa ser obediente a Deus. Você precisa buscar sabedoria de Deus. Você precisa ser obediente aos seus pais. Timóteo foi tudo isso porque ele era obediente. Ele dava ouvido aos conselhos da família, aos conselhos da mãe. E a Bíblia vai dizer para nós, vai nos contar a história. Depois você pode ler com calma lá no livro de Timóteo, que está tudo escrito lá na Bíblia direitinho. Timóteo recebeu o convite de Paulo para ir com ele fazer a obra missionária, porque Paulo via em Timóteo um líder. Assim é nos dias de hoje. Deus, ele está à procura dos verdadeiros adoradores. Deus está à procura de jovens e adolescentes que possam liderar, que possam estar à frente de alguma coisa, mas você precisa buscar a sabedoria de Deus. Você precisa estar atento àquilo que Deus tem falado com você. Que privilégio! Timóteo, então, quando Paulo convidou ele para ir embora fazer o serviço missionário, Timóteo, então, saiu de casa para fazer aquela obra, honrando a Deus e a sua família. A família investiu na educação cristã de Timóteo. Timóteo foi primeiramente educado em casa pelos seus familiares e depois o Senhor levantou Paulo para instruir Timóteo. Assim ele pôde exercer o chamado de Deus na vida dele. E eu quero dizer para você nesta hora, você também tem um chamado de Deus. Você também é um escolhido de Deus para fazer a obra, para pregar o evangelho, para levar essa mensagem às pessoas que estão precisando de Jesus. Então você vai dizer, mas o que eu tenho que fazer? Você precisa pedir a Deus que lhe mostre, que lhe oriente qual é o seu chamado. Timóteo foi chamado para fazer a obra missionária. Talvez você pode ser chamado para louvar, talvez você pode ser chamado para ser usado na oração. Enfim, seja qual for o seu chamado, coloque-se na disposição de Deus para que Ele possa te usar, assim como Ele usou a Timóteo. E o tópico 3 vem dizendo que Timóteo é um bom exemplo. Timóteo se tornou um grande líder, mas isso foi fruto de alguns fatores da sua própria escolha de ser um crente fiel. Primeiro, é preciso destacar a educação que ele recebeu em casa da avó, da mãe, que foi a base para o conhecimento. E segundo, o amor que ele tinha pela palavra. Não basta você crescer num lar evangélico, não basta você ter um pai, ter uma mãe que te ensine nos caminhos do Senhor. Você precisa ter o desejo, você precisa ter o amor ardendo no seu coração para realizar esta obra. E aí sim, com certeza, se você tem pais que te ensinam o caminho do Senhor, se você tem temor a Deus, se você tem amor pela obra de Deus, se você tem vontade de fazer a obra de Deus e se coloca na disposição para que Deus possa usar a sua vida, com certeza Deus irá te usar para fazer a diferença num tempo tão difícil, numa época tão difícil que nós estamos passando. Deus pode te usar para fazer a diferença. O problema de muitos jovens, sabe o que acontece? Está nas associações que nós fazemos. Às vezes estabelecemos amizades com pessoas erradas, às vezes estabelecemos relacionamentos. A lição de domingo passado trouxe para nós Sansão fazendo aliança com pessoas erradas. Mais uma vez eu digo para você, se você quer ser abençoado, se você quer ser um jovem, um adolescente usado nas mãos de Deus, faça alianças com pessoas que vão trazer edificação para a sua vida, com pessoas que vai trazer lições de experiências positivas para a sua vida. Se junte com pessoas que vai te fazer
caminhar, que vão te ajudar a caminhar no caminho certo, a fazer a coisa certa. E aí, Timóteo, ele sempre priorizou o reino de Deus. Ele não perdia uma oportunidade. É o que eu quero dizer para você nessa hora. Priorize Deus. Priorize estar na presença de Deus. Priorize ler a palavra de Deus. Priorize buscar conselho na palavra de Deus. Porque assim você será um jovem abençoado, será uma jovem abençoada. Assim você vai fazer a diferença da mesma forma como Timóteo fez. Assim como Timóteo foi usado por Deus no tempo dele para fazer a diferença, Deus também quer usar a sua vida no tempo em que você está vivendo para fazer a diferença nesta nação. Que Deus te abençoe, guarde no seu coração essa palavra, busque fazer a diferença nos tempos em que você está vivendo. E não se esqueça, a obediência, escolher ser obediente, vai abençoar você em todas as outras escolhas da sua vida. Que Deus te abençoe. Nessa hora eu quero orar com você. Querido Deus, te agradeço por esse momento, por esta oportunidade, Pai. Abençoe a cada vida, cada adolescente, cada família. Senhor, vá de encontro a cada necessidade. Toque em cada coração, mostrando a eles o chamado que o Senhor tem para cada um nesse momento. Eu te peço, ó Pai, eu te agradeço por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Fique na paz. Até o próximo vídeo.